Olá, povo de Deus, sexta-feira do tempo do Natal, 8 de janeiro de 2021. Nossa leitura de hoje é a partir de 1 João 5, 13 e de Lucas 5, 16. Terminamos hoje a leitura da primeira carta de João. Já dissemos que o contexto desta carta, bem como seu autor, não são facilmente identificáveis. Mas, lendo a carta, percebemos bem a conjuntura das comunidades. Inúmeras vezes nos deparamos com um tom bastante polêmico com os adversários das comunidades, o que nos leva a deduzir que a vida comunitária atravessava fortes crises. Fim do primeiro século é tempo em que pululam várias doutrinas incompatíveis com a revelação cristã, ameaçando a pureza da fé dos cristãos. A Bíblia, de tradução ecumênica, fez uma síntese interessante desta situação. Ouçam, quais eram os pregadores que ameaçavam a boa nova recebida pelas comunidades? São chamados de anticristos, profetas da mentira, mentirosos, sedutores. São do mundo e deixam-se guiar pelo espírito do erro. Outrora pertenciam à comunidade, agora procuram extraviar os crentes que permaneceram fiéis, ministrando-lhes uma doutrina que não é a de Cristo. Ora, nos deparamos hoje com situação similar. Quantos deixaram nossas comunidades e depois ficam tentando induzir seus antigos irmãos, dizendo-lhes que agora encontraram verdadeiramente o Cristo e estão salvos. Dizem aos que ficaram que eles são idólatras, que é preciso apegar-se à leitura bíblica, confiando apenas na inspiração do Espírito e não interpretando a palavra, que o Papa é a besta da qual fala o Apocalipse, e mais uma porção de coisas que escutam em suas igrejas. É claro que muitos são arrastados por esse discurso. Voltemos ao comentário da Bíblia da tradução ecumênica. Em que consistia o erro dos anticristos apontados por João? Iludidos por uma mística de tipo gnóstico, pretendiam conhecer a Deus, viver em comunhão com Ele, estar na luz, sem considerar uma doutrina e uma conduta em flagrante contradição com a revelação cristã. Sobretudo, tinham uma posição herética em matéria de cristologia. Recusavam ver em Jesus o Messias e o Filho de Deus. Rejeitavam a encarnação e partiam Jesus ao meio, uma vez que separavam nele o Jesus da história e o Filho de Deus, e negavam que o Filho de Deus tivesse vindo realmente pela água e pelo sangue. Seu comportamento moral não era menos reprovável. Por uma tendência já nitidamente tomada pelo gnosticismo, pretendiam ser isentos de pecado e não se preocupavam em guardar os mandamentos, sobretudo o do amor fraterno. Quando o nosso texto hoje fala que Jesus Cristo é aquele que veio pela água e pelo sangue, é uma maneira de João refutar os que dividiam o Cristo em dois. O Cristo glorioso manifestado no Jordão, a água, e o homem Jesus morto sobre a cruz, o sangue. Era exatamente o que João combatia. O Cristo glorioso e o Jesus homem era o mesmo Filho de Deus vindo em carne. E o Espírito que junto com a água e o sangue forma o trio de testemunhas é o que sela definitivamente a verdade sobre Jesus. No Israel antigo, sempre era cobrada a presença de testemunhas em qualquer processo jurídico. Daí que João afirma que o testemunho de Deus é maior que qualquer testemunho dos homens. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Em toda a carta se percebe o esforço de João em manter a comunidade na reta doutrina revelada
E hoje nós também precisamos gastar até mais energia para esclarecer os inúmeros equívocos que são difundidos por meios muito mais eficazes que os do fim do primeiro século. Diariamente pelas mídias, pelas redes, o povo de Deus recebe uma enxurrada de ensinamentos estranhos, confundindo na sua prática do seguimento de Jesus. Lucas 5, de 12 a 16. Segundo o esquema de Lucas, estamos com Jesus na Galileia, andando pelas cidades da região e vendo seu amor pelo povo, sobretudo pelos enfermos e pobres. Hoje o vemos curando um leproso. Era muito significativo esse tipo de cura, pois a lepra era uma marca forte do sistema de exclusão da sociedade do tempo de Jesus. Ao curar um leproso, Jesus revela seu poder sobre a impureza contagiosa, considerada como castigo divino por excelência, sinal do pecado que exclui da comunidade. Por um embaralhamento da lei, os judeus faziam coincidir a enfermidade com o pecado. Quem estava enfermo era considerado pecador, pois eles classificavam as pessoas impuras e impuras. Acontece que para passar da fronteira do impuro para o puro, era muitas vezes necessário pagar sacrifícios caros, o que um enfermo não tinha condições. Para ilustrar esse tipo de cura, eu sugiro a leitura do segundo livro dos Reis, capítulo 5, onde temos a narrativa da cura de Naamã pelo profeta Eliseu. Tal narrativa envolve a questão do pagamento pela cura recusado pelo profeta Eliseu. Uma vez mais, temos duas recomendações de Jesus ao enfermo curado. Primeiro, que fosse se apresentar ao sacerdote, pois este é que lhe dava o certificado da cura, de acordo com a lei de Moisés. Segundo, que não ficasse fazendo propaganda dele. Mas isso era praticamente inevitável. Jesus, porém, não se deixava levar pela fama de juntar multidões ao seu redor. Preferia os lugares solitários, onde entrava em profunda sintonia com o Pai por meio da oração. As curas que Jesus realizava recuperava a cidadania dos enfermos, sejam quais forem as doenças, pois, segundo a lei do puro e do impuro, o enfermo era excluído da participação de qualquer atividade na cidade e no templo. Daí que Jesus mandava a pessoa curada se apresentar ao sacerdote, que era obrigado a reconhecer a cura e atestar as condições da pessoa curada, de participar integralmente outra vez na vida da cidade. E nesta perspectiva podemos dizer que o ato da cura tinha consequências sociais e políticas profundas. É por isso que a fama de Jesus se espalhava cada vez mais, dificultando seu trânsito no ambiente urbano. Jesus, Senhor do sábado, ia provocando a inclusão daqueles que eram estigmatizados e excluídos por uma lei discriminatória, que servia só para sustentar uma sociedade injusta e excludente. Aprendamos com Jesus a promover uma evangelização verdadeiramente inclusiva, dando mais atenção às pessoas que às doutrinas. Um beijo no seu coração.